A inquietante advertência de Mel Gibson sobre interpretar Jesus em A Paixão de Cristo. Em uma recente entrevista com Joe Rogan, Mel Gibson revelou detalhes surpreendentes sobre Jim Caviezel e os bastidores de A Paixão de Cristo. Durante a conversa, Rogan destacou uma dura realidade. Ser cristão em Hollywood tem um preço elevado. Qual é esse preço? E por que figuras como Gibson e Caviezel continuam firmes apesar das críticas e desafios? Hollywood é um lugar glamouroso, mas também implacável e cheio de segredos. Algo inesperado aconteceu quando Joe Rogan discutiu Mel Gibson e Jim Caviezel, a dupla por trás do icônico filme. Rogan admitiu aquilo que muitos suspeitam há anos. Declarar abertamente a fé cristã na indústria do entretenimento pode custar caro, desde oportunidades de trabalho até a reputação. Segundo Rogan, esse preço é substancial. Ao ouvir Caviezel relatar sua experiência, Mel Gibson refletiu sobre como A Paixão de Cristo mudou radicalmente o rumo de sua vida. Foi fascinante vê-lo atuar, comentou Gibson. Na maior parte do tempo, eu apenas observava em silêncio como ele fazia algo que nunca tinha visto em outro ator. Joe Rogan destacou o impacto profundo que o filme teve em milhões de pessoas. A Paixão de Cristo não foi apenas um filme, afirmou. Foi um fenômeno global que fortaleceu a fé de muitas pessoas. No entanto, por trás das câmeras, ocorreram eventos estranhos e até inquietantes. No centro de tudo isso, Mel Gibson percebeu uma advertência perturbadora que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos na produção. O que foi que Gibson experimentou durante aquele período? A advertência de Mel Gibson sobre interpretar Jesus e seu impacto em Jim Caviezel. Que advertência Mel Gibson deu sobre interpretar Jesus? E como essa experiência afetou o ator Jim Caviezel? Fique por aqui, pois essa história não apenas vai te surpreender, mas também pode te inspirar profundamente. No início dos anos 200, produzir um filme bíblico não era exatamente uma ideia popular em Hollywood. Mel Gibson queria contar a história da crucificação de Jesus com realismo e honestidade brutal. No entanto, diversos estúdios recusaram sua proposta. Alguns executivos acreditavam que um filme sobre Jesus não seria lucrativo. Outros temiam a controvérsia que um projeto tão ousado poderia gerar. Mas Gibson não desistiu. Ele decidiu financiar o filme com seu próprio dinheiro, arriscando milhões no processo. O caminho inesperado de Mel Gibson. Você consegue imaginar? Mel Gibson, um jovem de uma pequena cidade na Austrália, nunca pensou que um dia estaria no epicentro da maior indústria cinematográfica do mundo. Poucos anos antes, ele sequer tinha certeza se conseguiria se firmar como ator. Mas seu talento o levou a alcançar o estrelato. Apesar do sucesso, Mel confessou que sua experiência em Hollywood era uma mistura de fascínio e paranoia. Era como ser jogado em outro mundo, disse ele certa vez. Um lugar onde todos conheciam as regras, mas ninguém se preocupava em explicá-las para você. Esse ambiente deslumbrante, porém desconcertante, começou a revelar seu lado mais sombrio à medida que sua carreira progredia. O lado sombrio de Hollywood. Embora Hollywood pareça glamourosa à primeira vista, Gibson descobriu que por trás das luzes brilhantes e dos aplausos estrondosos havia um sistema movido por interesses próprios. Ao fazer a transição de ator para cineasta, ele percebeu que a indústria não se trata apenas de contar histórias, mas também de relações, acordos secretos e lealdades constantemente testadas. Mel relatou episódios em que se sentiu traído por pessoas que considerava aliados. Não é pessoal, explicou. É assim que o sistema funciona. Até pessoas bem-intencionadas podem tomar decisões que acabam te prejudicando, muitas vezes sem má intenção. O preço de seguir em frente.
Quando Gibson finalmente se estabeleceu como um gigante em Hollywood, ele também se tornou dolorosamente consciente de seu lado obscuro. Segundo ele, a indústria é cheia de manipulação, engano e traição. As mesmas pessoas que te aplaudem hoje podem te menosprezar amanhã, tudo em nome de seus próprios interesses. Para Gibson, isso não foi apenas um desafio profissional, mas também pessoal. Ele comparou Hollywood a uma cidade estranha e surreal, um lugar onde nada é exatamente como parece. A advertência de Mel Gibson e seu impacto em Jim Caviezel. Mel Gibson descreveu sua entrada em Hollywood como adentrar uma sala onde todos sabem algo que você não sabe. É como naquelas velhas cenas de faroeste em que o estranho entra no bar e todos ficam em silêncio de repente, comentou. Essa sensação de alienação o marcou profundamente em seus primeiros dias na indústria, levando-o a questionar até mesmo sua sanidade. Com o tempo, percebeu que seus piores receios sobre as forças obscuras em ação não eram fruto de sua imaginação. Alguns dos meus piores pesadelos se mostraram reais, confessou Gibson. Hollywood, com todo o seu brilho e glamour, também pode ser cruel e humilhante, algo que Gibson vivenciou de perto. Mas, apesar das rejeições iniciais, ele perseverou em sua missão de contar a história das últimas horas de Jesus. Tudo começou com uma pergunta. Como foram realmente as últimas horas de Jesus? Explicou. Essa questão não apenas o intrigava, mas tornou-se sua vocação. O caminho para a paixão de Cristo, convencido de sua visão, Gibson enfrentou inúmeros obstáculos. Os grandes estúdios buscavam histórias seguras e previsíveis, e uma representação crua da vida de Jesus não se encaixava nesse molde. Eu queria ir fundo, mostrar o sofrimento e destacar o verdadeiro custo do sacrifício, disse Gibson. Porém, ao invés de apoio, encontrou uma série de recusas. Quando finalmente encontrou seu ator principal em Jim Caviezel, Gibson viu algo especial nele, uma qualidade única. Jim esvaziou a si mesmo e permitiu que Cristo entrasse, comentou Gibson. Contudo, esse papel colocaria Caviezel em um caminho desafiador e inesperado. A advertência de Gibson a Caviezel, Jim Caviezel, era uma estrela em ascensão no início dos anos 200, com sucessos como Além da Linha Vermelha e O Conde de Monte Cristo. Ainda assim, antes que ele aceitasse o papel de Jesus em A Paixão de Cristo, Gibson o chamou para uma conversa reservada. Se aceitar este papel, nunca mais trabalhará nesta cidade, advertiu Gibson. Essa não era uma advertência superficial. Gibson sabia que interpretar uma figura tão significativa e polarizadora colocaria Caviezel sob intenso escrutínio e o tornaria alvo de críticas ferozes. Muitos atores poderiam ter desistido diante de tal alerta, mas Caviezel não recuou. Todos precisamos carregar nossas cruzes, respondeu ele com determinação. Para Caviezel, não era apenas uma decisão profissional, mas um chamado espiritual, o impacto de A Paixão de Cristo. Quando A Paixão de Cristo estreou em 2004, tornou-se um fenômeno cultural, arrecadando mais de 600 milhões de dólares com um orçamento relativamente modesto. Sua representação crua e fiel das últimas horas de Jesus foi aclamada por muitos, mas também gerou controvérsias. Enquanto os seguidores do filme celebravam sua audácia, críticos o acusavam de ser divisivo. Para Caviezel, as consequências foram imediatas. Hollywood virou as costas para ele. Diretores e produtores que antes o viam como uma promessa passaram a considerá-lo um risco. Apesar disso, Caviezel nunca se arrependeu de sua escolha. Precisamos renunciar aos nossos nomes, às nossas reputações, às nossas vidas, para falar a verdade, declarou em certa ocasião. A experiência não apenas reafirmou sua fé, mas também transformou sua visão sobre sua carreira e seu propósito na vida.
O custo de interpretar Jesus. A experiência transformadora de Jim Caviezel em A Paixão de Cristo. O filme A Paixão de Cristo não apenas dividiu opiniões entre o público, mas também provocou reações controversas em Hollywood. Enquanto muitos fãs aclamaram a interpretação de Cristo feita por Jim Caviezel, a indústria cinematográfica mostrou uma recepção mais fria. A obra foi rotulada por alguns como excessivamente controversa e polarizadora, impactando diretamente a imagem de Caviezel. Antes do lançamento do filme, Mel Gibson já havia alertado o ator: "Se você aceitar este papel, nunca mais trabalhará nesta cidade." E de fato, após o lançamento, os grandes estúdios de Hollywood deixaram de oferecer papéis significativos a Caviezel. Mais tarde, ele refletiu sobre essa experiência e declarou: "Jesus é tão controverso hoje quanto era há 2000 anos. Nada mudou." Para Caviezel, interpretar Jesus foi muito mais do que um trabalho. Foi uma oportunidade de expressar sua fé e responder a um chamado maior, mesmo que isso implicasse sacrificar sua carreira. "Precisamos abraçar nossas cruzes", afirmou. E foi exatamente isso que ele fez. O processo de filmagem, uma experiência espiritual e física única, o impacto de interpretar Jesus foi profundo para Caviezel, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Mel Gibson descreveu sua atuação como algo singular. Jim esvaziou-se completamente. Permitiu que algo maior entrasse. Ele não atuou, ele meditou e deixou Cristo se manifestar. Esse enfoque trouxe uma transformação significativa, especialmente durante as filmagens da crucificação. Imagine estar pendurado em uma cruz, exposto aos elementos por horas a fio. O vento rugia, nuvens escuras se formavam e o chão parecia vibrar. Caviezel descreveu aquela atmosfera como algo de outro mundo. No dia em que gravaram a cena da crucificação, o vento soprava com uma força tão intensa que todos no set sentiam dificuldade para respirar. No entanto, em meio a esse caos, Caviezel viveu algo extraordinário. Enquanto pendurado na cruz, ele sentiu que o tempo havia parado. Tudo ficou em completo silêncio, como se o mundo tivesse pausado por um momento. Houve um instante em que Caviezel teve uma experiência fora do corpo. "Saí disparado do meu corpo", relatou. "Vi minhas costas de cima como se estivesse observando tudo de outra perspectiva." Já não era apenas um ator interpretando Jesus. Era como se estivesse vivenciando a própria experiência de Cristo. Esse momento foi profundamente marcante. "Não senti medo nem dor. Era como se estivesse sendo mostrado algo muito maior do que eu", explicou. Porém, ao retornar ao seu corpo, a paz foi substituída pelo frio, pela dor e pelo cansaço extremo. Reflexões sobre fé e sacrifício. Caviezel compartilhou que interpretar Jesus não apenas aprofundou sua fé, mas também o fez refletir sobre as palavras de Cristo. "Não vim trazer paz, mas espada." Embora essas palavras possam parecer duras, ele as interpretou como um chamado a tomar decisões difíceis e romper com padrões de pecado e ciclos de sofrimento. Seguir a Deus muitas vezes significa perder pessoas que achávamos essenciais em nossas vidas, declarou Caviezel. Ele revelou como essa verdade impactou profundamente sua jornada, levando-o a reavaliar suas relações e prioridades. A Paixão de Cristo foi muito mais do que um projeto cinematográfico para Jim Caviezel. Foi uma jornada de sacrifício, fé e transformação pessoal. E embora Hollywood tenha lhe virado as costas, ele nunca se arrependeu de ter abraçado sua cruz. O custo de seguir a Cristo. A história de Jim Caviezel e a Paixão de Cristo. Após interpretar Jesus em A Paixão de Cristo, Jim Caviezel enfrentou desafios pessoais, profissionais e espirituais. Muitos questionaram suas escolhas e até zombaram de sua fé.
Contudo, ele permaneceu firme, convencido de que a obediência a Deus era mais importante do que a aprovação do mundo. Jesus nunca disse que seria fácil, admitiu Caviezel, mas ele prometeu que valeria a pena. Para Jim, a espada mencionada por Jesus em Mateus 10:24 simboliza o rompimento com tudo que nos afasta de Deus. Coisas que acreditamos ser essenciais, mas que, na verdade, são obstáculos. Essa verdade se tornou ainda mais evidente quando ele refletiu sobre sua experiência de quase morte durante as filmagens. A paz que sentiu naquele momento não estava ligada ao sucesso, à comodidade ou às pessoas ao seu redor. Era o amor de Deus, explicou. Um amor tão poderoso que transcende todas as outras coisas. O chamado por trás do papel Caviezel enxergou sua atuação em A Paixão de Cristo não apenas como um trabalho, mas como um chamado divino para compartilhar o Evangelho com o mundo. Para ele, o sacrifício e o sofrimento enfrentados durante as filmagens representaram a essência da mensagem de Cristo. A paz que Jesus prometeu não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles, afirmou. Essa compreensão o fortaleceu para enfrentar os desafios subsequentes, desde críticas severas da indústria até ataques físicos e espirituais durante e após o projeto. O mandato do amor Jim também refletiu sobre o maior mandamento de Jesus: amar mesmo quando é difícil. Jesus nos pede que amemos não apenas com bondade ou perdão, mas com obediência, disse. Amar como Jesus significa renunciar ao que acreditamos ser indispensável, nosso orgulho, mágoas e até nossa zona de conforto. Para ele, esse amor não é um mero sentimento, mas uma escolha diária de perdoar, obedecer e confiar nos planos de Deus. É nessa decisão que encontramos a verdadeira paz, uma mensagem eterna. A jornada de A Paixão de Cristo foi desafiadora para todos os envolvidos. Mel Gibson enfrentou críticas severas e Jim suportou raios, ferimentos e momentos de dúvida que pesaram sobre ele. Ainda assim, ambos perseveraram, acreditando que o sacrifício valia a pena. Mais do que um filme, A Paixão de Cristo foi um movimento que relembrou o mundo do poder do sacrifício de Cristo, inspirando inúmeras pessoas a aprofundarem sua fé. Para Caviezel e Gibson, foi uma jornada de fé, sacrifício e resiliência. Um desafio para você. A história de Jim Caviezel nos convida à reflexão. Você teria coragem de assumir um papel como o dele e permanecer firme em sua fé, independentemente do custo? Compartilhe sua resposta nos comentários. Se esta história te inspirou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Segredos Bíblicos 360 para mais conteúdos que desafiem e fortaleçam sua fé. Lembre-se, a história de Cristo não é apenas história, é a maior história já contada. Que Deus te abençoe.